passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito boa noite, muito boa noite. Hoje são 15 de setembro de 2020, né? Uma terça-feira. E começa agora para toda a Tutóia e também para todo o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, que sempre encontrará uma ideia, uma informação, uma mentalidade, né? Que pode mudar a sua perspectiva em relação às suas relações com as coisas e com as pessoas, e principalmente a sua relação com você mesmo, e encontrar aí as soluções para as suas questões, né? Muito boa noite, meu caro Wesley Alan, obrigado aí pela companhia. Muito bem, esse programa, como eu acabei de dizer, ele tem a responsabilidade de trazer informações para que você possa refletir sobre sua vida, para você ficar mais, saber de coisas, né? Saber de coisas. O Olavo de Carvalho, né? O professor Olavo de Carvalho, esse que titulado, como é que fala? O intelectual do governo Bolsonaro, né? Antes de ele ser daquele jeito lá, ele escreveu muitas coisas bacanas, né? Eu fiz alguns cursos, comprei uma coleção inteira, o essencial da filosofia, né? E ele disse uma coisa importante pra caramba, que mudou bastante a minha relação com as coisas que eu leio, com as coisas que eu aprendo, né? Porque ele diz assim, a melhor coisa que tem é você aprender por aprender, né? Sem ter um objetivo, por exemplo, não quero saber disso porque eu nunca vou usar, né? Nada. Você, o prazer, né? O prazer de conhecer coisas que você não conhece. Por si, o prazer está nisso, né? Não é que você vai falar para alguém, não é que você vai fazer da aula, não é que você vai fazer nenhuma palestra com relação ao que você aprende, mas apenas pela satisfação de saber o que você aprendeu, né? O professor Clóvis de Barros Filho, né, que é outro cara também que eu assisto as aulas dele no YouTube, procure as aulas do professor Clóvis de Barros Filho. Ele disse o seguinte, que a informação que você tem acesso, ela nem sempre tem efeito imediato, né? O que a gente aprende fica no subconsciente e uma hora você vai usar essa informação que você, em princípio, não deu nenhuma importância. Isso explica um pouco a questão dos conselhos dos nossos pais, né? Dos nossos amigos, né? Depois de anos e anos que você vai cair a ficha e vai você certamente já se pegou, já se percebeu falando assim, cara, bem que alguém falou isso, olha, há muito tempo, né? E agora, quer dizer, a informação não saiu de você, só ficou armazenada, né? Então, nunca menospreze uma informação, porque as informações falsas, tudo bem, você tem que boicotar essas informações falsas, né? Mas quando uma informação relevante, como algumas que eu vou falar aqui, né? São informações assim que é bacana saber, né? Porque são informações que de alguma forma se referem a pessoas, né? Cristiano Santos, obrigado aí pela companhia. São informações de pessoas que contribuíram de alguma forma, para a melhoria da sociedade, né? Nós vamos ver aqui hoje bastante gente que contribuiu para isso. Só para você saber, as coisas não nasceram feitas, elas são construídas, né, diariamente ali por pessoas importantes e pessoas que
que dedicaram a vida para melhorar a vida dos outros, né? Então vamos falar aqui de alguma dessas pessoas. E quando eu trago essas informações, elas servem para você refletir sobre a sua própria vida. Qual é a sua pretensão? Qual é o seu desafio, né, para contribuir para a sociedade, pelo menos para o seu ambiente ali, o seu microcosmo, ao seu redor, né, as pessoas que você gosta. Qual é a sua influência dessas pessoas? Como é que você gostaria de ser lembrado? Como perguntou o professor e filósofo Sérgio Cortella, qual é a tua obra, né? Como é que você gostaria de ser lembrado? Então, as coisas que nós vamos lembrar de pessoas aqui, e elas estão sendo lembradas hoje em função do que elas fizeram, do legado que elas deixaram para a sociedade, né? Infelizmente, alguém inventou a fake news, né? Que não é de hoje. A notícia falsa é muito tempo, mas nos últimos tempos, em função aí da própria internet, da facilidade da disseminação da informação, né? E quando ela começou a ser industrializada, ou seja, começou a ser feita de forma escalar, né? Então usa-se uma estrutura inteira para, objetivamente, com fins financeiros, ou com fins políticos, ou com fins de maldade mesmo. Então você usa ali uma estrutura que serviria para você disseminar boas notícias, até disseminar suas ideias, né, como eu falei aqui, para disseminar aí as suas ideias e influenciar as pessoas de uma forma boa, para que traga bons resultados para essas pessoas, né? Mas tem gente não. Então essa parte ruim aí de você dar uma enorme ênfase para a notícia falsa, isso ganhou uma proporção muito grande em função da facilidade que você tem de propagar notícias, tanto falsas quanto notícias verdadeiras, né? Cecília Brandão, muito grato por estar aqui. Muito bem. Então, nós, logicamente, como nós optamos pela boa informação, então, só esse fato por si só já nos coloca contra a má informação, né? Então, esse programa Mudar para Ver Melhor está em campanha aberta contra a disseminação de fake news, né? Com uma campanha de conscientização, porque quando você recebe uma informação na sua rede social, no seu celular, né? No seu celular, você acredita, você passa, alguma coisa acontece que você acredita piamente naquilo e manda para frente sem fazer uma pesquisa aí na internet, né? Como essa campanha começou porque, em função disso mesmo, isso me incomoda pra caramba, né? Receber notícias falsas. Leandro Renan, muito obrigado. E eu achei uma pesquisa feita em 2017, onde constatou-se uma pergunta que foi feita em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e a pergunta era o seguinte: você acredita que o Facebook é a internet? E, surpreendentemente, mais da metade da população, 55% da população, acredita que a internet é a sua rede social, no caso o Facebook, né? Mas naquela época, em 2017, o WhatsApp ainda não estava tão... Já existia, claro, mas ele não ganhou a relevância que tem agora, né? Que influencia, inclusive, decisões de política, né? Política. A última eleição de presidente, o WhatsApp realmente foi um canal muito eficiente para angariar votos, né? E também de informação, aquele negócio todo. Então, nós fizemos aqui uma campanha e nós vamos rodar essa campanha, essa vinheta, né? Para você refletir, e voltamos já, né? Não sai daí que nós temos muita coisa bacana hoje para a gente conversar. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra
fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, né? Muito obrigado aí pela audiência, meu caro Delfino Casanava, né? Bacana, amigo de trabalho. Muito bem, então vamos direto aqui para as nossas efemérides do dia 15 de setembro, né? Então, o programa, sempre que pode, começa falando aqui do que aconteceu importante, né, no dia 15 ao longo do tempo, e principalmente nascimento de pessoas e até falecimento de pessoas, né? Então, hoje, para os católicos, hoje é dia de Nossa Senhora das Dores, né? E do Beato Antônio Maria Schwartz. Hoje também comemora-se o Dia Nacional do Músico Terapeuta. Você sabe o que é um músico terapeuta? Você já pesquisou sobre isso? Então, vamos falar aqui rapidamente um pouquinho, só para você saber que existe essa modalidade de terapia, né? Que é a música, que é o músico terapeuta. Muito bem, em abril de 1991, o Luiz Antônio Fleury Filho, então governador de São Paulo, decretou a data 15 de setembro, o dia do músico terapeuta. Logo, a comemoração foi estendida para o resto do país e se tornou o Dia Nacional do Fisioterapeuta. Muito bem. E o que é musicoterapia? A definição clássica de musicoterapia é a utilização da música ou alguns de seus elementos, como som, ritmo, melodia e harmonia, por um musicoterapeuta qualificado com um paciente ou grupo em um processo destinado a facilitar e a promover a comunicação, relacionamento, aprendizado, mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de atender a necessidades físicas, mentais, sociais e cognitivas, né? Então, olha, se a música é um negócio assim impressionante, como a música está em todos os lugares. Eu já falei aqui em outro programa que a música, o som tem influência em plantas, né, em animais, tem currais de vaca de produção de leite, onde passou pelo Fantástico muito tempo, eu lembro dessa reportagem, mas depois eu fui ver e tocava música de Beethoven, música clássica para relaxar as vacas, para elas produzirem mais leite, né? Então, agora, se a música tem efeitos em seres como vegetais e animais irracionais, como são as vacas, imagine, né? Imagine o efeito que a música tem em seres humanos, porque foi uma coisa inventada com a gente. O som, claro, o som é da natureza, mas o homem controlou esse som e começou a criar maravilhas como esse fundo que tem aqui, ó. Né? Isso é música, tem que ter o fundo, né? Impressionante. Tem que ter, a música está em todos os lugares, né? E como é que funciona a musicoterapia? A musicoterapia é uma intervenção terapêutica não verbal com objetivo formal de estudo, cujo objetivo formal de estudo é o comportamento sonoro do indivíduo. Através de testes e entrevistas procura-se estabelecer um quadro da história sonora do paciente, né? A partir disto, busca-se desenvolver o processo terapêutico adequado para cada caso, né? A musicoterapia atua nas áreas de educação, na educação especial, reabilitação,
psiquiatria, geriatria, obesidade, depressão, né? Quantas pessoas, eu tenho notícias aí que a música ajudou a sair da depressão. Aquela dupla, né? Outro dia li uma entrevista na Veja, tinha uma dupla que participava, uma dupla sertaneja que participava do programa The Voice Brasil, e um deles, parece que é Vitor e Léo, um dos dois aí foi acusado de violência doméstica e tal, e eles tiveram que sair do coisa. Então, a vida deles viveram no inferno, e depois de uns 3 anos ele resolveu falar sobre isso, né? E ele disse, olha, a música realmente salvou minha vida. E olha, eu gosto muito de música. Tem um programa de música aqui na rádio do Nasmar, que vai aos sábados às 14 horas. O nome do programa é Sábado Musical, onde eu faço uma pesquisa e apresento a música, né? Para dar mais valor à música, não é só tocar a música. Então, você vê ali que a própria produção da música são reflexos, né? São consequências de experiências, muitas experiências pessoais, né? Uma das experiências mais incríveis que eu digo aqui, que eu conheço, por exemplo, é o popstar americano do blues, né? Que é o Eric Clapton, né? Que ele não conheceu o pai, fez uma música linda para o pai, em função dessa angústia de não conhecer o pai, né? Perdeu o filho com 4 anos e fez 2 músicas, né? Em função disso, músicas lindíssimas, né? Depois você procura aí Eric Clapton e escreve lá Sem o Pai e A Perda do Filho, para você conhecer Tears in Heaven, uma das músicas é Tears in Heaven, Lágrima no Céu, do Paraíso, né? Então, os artistas, eles conseguem transformar os seus... São poetas, na verdade, né? Os seus dramas pessoais em música, né? E isso inspira muitas pessoas. E a depressão, então, se você está... Boa noite, Normanda. Muito obrigado pela companhia. Então, se você está de baixo astral, escuta uma música para frente, né? Eu gosto muito de Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, do Legião Urbana, né? Uma música para cima, quando você acordar de manhã, você pode ouvir essa música, Quando o Sol Bater na Janela do Meu Quarto, né? Diz que o dia está nascendo, que é uma nova oportunidade para você se posicionar na vida, né? E o inverso também é o contrário, é verdadeiro. Quando você ou gosta muito de música triste, né? Então, você vai começar a trazer pensamentos negativos também. Então, a música, ela realmente é fundamental. Outro dia eu fiz um programa Sábado Musical, só com os temas, né? Eu gosto muito de MMA, aquela artes marciais mistas, né? Onde aqueles atletas ali vão ali para a luta mesmo e correm até risco de vida ali. E eles têm música, né? Eles se preparam também psicologicamente através de música. Então, cada um tem ali um tema que sempre ouve antes de entrar no octógono, no cage, para as suas lutas, né? E aqui a musicoterapia é uma terapia para depressão, né? Como podia ser. Também serve para fobia, dependência química, doenças terminais, né? Eu vi uma pesquisa na Netflix sobre... já falei também isso aqui no programa, vou falar de novo. Numa clínica para doentes de Alzheimer, né? Uma pesquisadora fez um trabalho lá que perguntava para a família dos pacientes, né? Que tipo de música eles gostavam na adolescência ali e tal, e ela fazia essa seleção e chegava lá, colocava o fone de ouvido lá para um dos pacientes, e ele começava a se lembrar das coisas por causa da música, né? Então, assim como você se lembra de cenas de filmes ou cenas de novela, porque cada cena está grudada necessariamente uma música, né? A sua vida é bem assim. A nossa vida está agregada a algum som, né?
algum som, alguma sonoridade. Né? Então, isso também serve para fobia, como eu falei, né? Ansiedade, estresse, patologias, dificuldade de aprendizagem, acompanhamento a mães e pais no pré-natal, estimulação essencial com bebês em escolas, creches e outras instituições, atendimento em escolas para criança com hiperatividade e déficit de atenção, acidente vascular cerebral, etc. Então, a musicoterapia aí tem muitas aplicações, né? A atividade também tem obtido resultados exemplares na condução do trato com idosos e no aprofundamento da vivência do processo criativo e das relações pessoais. Então, pesquise mais aí sobre fisioterapia, sobre musicoterapia, e se você ainda não decidiu qual a profissão que você quer exercer, né, então, pesquisa aí, de repente, se você gosta de música e gosta de ajudar pessoas nesse sentido, então a musicoterapia pode ser aí a sua saída, né, para iniciar uma carreira profissional com bons resultados, tá bom? Hoje também, dia 15 de setembro, é o dia do cliente, né? Todos nós somos clientes. Agora tem quando a gente fala em cliente, que é exatamente que é o dia voltado para esse tipo de cliente, mas se você prestar atenção, mesmo que você não tenha uma organização empresarial, que não seja um prestador de serviço formal, que venda serviços, assim como a gente está acostumado a ver, o comércio, o cliente está voltado para a pessoa que compra, né? Mas, na verdade, como eu sempre digo, nós somos a menor unidade de uma organização, ou seja, empresarial, de qualquer forma, né? Então, nós temos todas as demandas que uma empresa tem. E como ser humano, como ser individual, né, nós temos clientes. Né? Ter essa percepção de prestação de serviço é muito bacana, que não é só para empresas. Né? Então, a Normanda está aí, então, Normanda, você é uma prestadora de serviço. Quem são os seus clientes? A primeira pessoa que você tem que ver como cliente é você mesmo. Né? Então, o cliente tem que ser tratado muito bem. Então, você deve se tratar muito bem porque você é seu próprio cliente. Primeiro, depois tem aí a sua mãe, suas irmãs, seus amigos. Então, você presta algum tipo de serviço para essas pessoas. Na pior das hipóteses, o fato de você existir já é um ponto de influência no seu meio, né? E aí você escolhe se você quer ser uma influência boa ou se você quer ser uma influência ruim. Mas, de qualquer forma, quando nós enxergamos as pessoas que nós gostamos também como clientes e sabendo como os clientes devem ser tratados, muda um pouquinho ali a nossa percepção com relação às nossas relações com as pessoas, né? Então, o dia do cliente é comemorado anualmente no dia 15 de setembro. E é bom que você... Isso aqui é uma transcendência desse conceito do cliente, né? Do cliente. Trazer esse conceito para você como prestador de serviço, né? Então, nós somos prestadores de serviços. Tudo que você faz é para alguém. Tudo que você faz, quando você começa a levantar de manhã, quando você acorda para escovar o dente, o primeiro serviço que você presta para você mesmo, que é se higienizar, né? E aí, se você tem filho pequeno, você vai higienizar seu filho. Se você tem um idoso, quer dizer, o mesmo serviço que você presta para você, você acaba também prestando para outras pessoas, né? Então, então, vamos ver aqui o conceito de cliente. Então, adote esse conceito de cliente também para as pessoas que você, consciente ou inconscientemente, presta serviço. Agora, quando nós temos consciência que nós somos prestadores de serviço para outras pessoas, para os nossos amigos, para os nossos familiares, até para desconhecidos, né? Essa relação, essa prestação de serviço, ela cria uma outra perspectiva de importância e você pode trabalhar ali para prestar um serviço cada vez melhor para as pessoas que são do seu ciclo de amizade, né? Muito bem, a data foi criada para homenagear os clientes e estreitar as relações entre comércio e consumidores, né? Então, no nosso caso, nós vamos aproveitar para estreitar as relações entre as pessoas que nós conhecemos.
Por isso, como forma de agradecimento pela sua fidelidade, além de promoções especiais e descontos, são promovidas ações especiais. Dona Tereza Medeiros, que satisfação ter você aqui, viu? Muito grato. Então, e qual é a origem do Dia do Cliente? O Dia do Cliente foi criado em 2003 no estado do Rio Grande do Sul pelo empresário gaúcho João Carlos Rego, especialista em marketing e recursos humanos. A data foi oficializada no mês de setembro, considerando um período fraco para vendas no varejo, pois o mês é marcado por 2 feriados no estado. Segundo o Rego, o criador do projeto, a data foi criada para homenagear os clientes e estreitar as relações entre o comércio e os consumidores, com distribuição de brindes, promoções especiais e descontos. Sua ideia era criar uma data diferenciada onde os clientes pudessem ser homenageados, ajudando a desenvolver uma relação de fidelidade entre consumidores e comerciantes. No nosso caso, nós vamos usar o Dia do Cliente para estreitar a nossa relação com as pessoas, com nossos clientes, que são as pessoas para as quais nós prestamos serviço, mesmo que não seja remunerado, mas nós somos prestadores de serviços. Embora oficializado inicialmente em terras gaúchas, o Dia do Cliente já é celebrado oficialmente em 14 estados brasileiros e 167 municípios, De qualquer forma, é dito aqui como o Dia Nacional do Cliente. Agora, nós também temos a data do Dia do Consumidor. Acho que a semana passada, 15 de março, que coincide ali com o dia da entrada em vigor da lei do CDC, do Código do Consumidor. E qual é a diferença entre cliente, qual é a diferença entre o Dia do Cliente e o Dia do Consumidor? Vamos ver agora. A confusão é bastante comum, mas é importante ressaltar que são datas diferentes. O Dia do Consumidor é comemorado em 15 de março e caracteriza-se pela defesa dos direitos do consumidor. Essa que é a diferença. Então, o Dia do Consumidor, que também pode ser chamado Dia de Cliente, do dia 15 de março, ele foi criado em função de uma questão de cidadania mesmo, de proteger o consumidor exatamente dos maus comerciantes, dos maus vendedores, dos maus comerciários. E a data e o Dia do Cliente é uma data para a confraternização. Não tem nada de cidadania nisso. Tem, de cidadania, mas não com a visão jurídica ali de defesa. Essa não, o dia de hoje, o dia 15 de setembro, marca apenas uma data para comemorar a relação entre o comércio e seus clientes. Muito bem. Então é isso, Então hoje também é Dia do Cliente, como nós vimos agora. No dia 15 de setembro de 1821, a Guatemala, a Costa Rica, a Nicarágua, El Salvador e Honduras declararam a independência da Espanha, Então, nós sabemos que a Espanha andou colonizando aqui boa parte da América do Sul e também aí na América Central, E assim como os países aí a Bolívia, todos esses países que, fora o Brasil, todos os outros foram praticamente colonizados por espanhóis. Tanto que falam castelhano, falam espanhol, E também ali na América Central, ali no Caribe, ali por aquele lado, também andaram por lá. E assim como Bolívia, Equador, Argentina, Paraguai, Uruguai, todo esse povo também conseguiu se tornar independente, A Guatemala, Costa Rica e Nicarágua também fizeram sua declaração de independência da Espanha e se tornaram países autônomos. Isso aconteceu de uma levada só em 1821, Aqui, para quem gosta de futebol, no dia 15 dia 15 de setembro de 1903, foi fundado o Grêmio Futebol Porto Alegrense,
Grêmio Futebol Porto Alegrense, que é o time lá dos gaúchos, né? E também hoje marca, né, uma data importante, já que nós estamos em pandemia, e uma outra data importante. No dia 15 de setembro de 1928, o cientista, né, Alexander Fleming anuncia a descoberta da penicilina. Então, está aí um ser humano que contribuiu, né, com muita, como é que eu diria, com muita essencialidade, né? Uma descoberta assim que mudou a vida das pessoas que sofrem de algum mal, né? Em função, a penicilina mudou totalmente a questão do atendimento médico com seus pacientes, né? Então, o oficial médico inglês Alexander Fleming voltou da Primeira Guerra Mundial com um sonho: pesquisar uma forma de reduzir o sofrimento dos soldados que tinham suas feridas infectadas, impondo dor e, por tantas vezes, um processo ainda mais acelerado em direção à morte. Olha só, quantas pessoas foram para a guerra e quantas pessoas voltaram com pensamentos assim. Evidentemente, foram muitas pessoas que voltaram com pensamento assim, mas, inclusive, o Alexander Fleming, né, que você já deve ter visto o filme de guerra e sabe, né, sabe como é que acontece essas coisas por lá, né? Tem até um seriado que eu esqueci o nome, que estava na Netflix, se não me engano, um seriado que fala exatamente a visão médica numa guerra, né? Numa guerra. Então, o enfermeiro, né? O enfermeiro, ele tem uma função muito importante, além de aplicar morfina nas feridas ali, porque são um negócio assim muito feio, né? Então, o enfermeiro, além de aplicar, ele tem todo ali um trabalho importante para que o paciente que às vezes perde uma perna, cara, um negócio assim incrível, né? Então, se você quer saber como é que funcionam essas coisas, ali na ficção, assista Soldiers Arms, né? Eu acho que é assim o nome da série. Mas é uma série muito premiada, você vai achar facilmente aí na internet, né? Então, o Fleming, ele participou da guerra, viu o sofrimento das pessoas, porque eu falei duas coisas diferentes. Uma coisa é o atendimento do paciente quando ele é atingido em campo de batalha. Outra coisa é quando ele é levado para o hospital e começa o tratamento, e aí foi que foi a grande sacada do oficial médico inglês Alexander Fleming, que viu que as feridas começaram a infeccionar e as pessoas estavam morrendo. Por causa disso, escapava do ferimento lá no campo de batalha, mas morria no hospital onde ele deveria ser curado, né? Então, vou dar uma pausa aqui para dar um alô para Dusnes. Muito obrigado, Dusnes. E também para o Cássio Neves. Muito bem, então ele voltou, né, ao St. Mary Hospital em Londres, e em 1928 dedicou-se a estudar a bactéria Staphylococcus, né, aureus, responsável pelos abscessos em feridas abertas provocadas por armas de fogo. Estudou tão intensamente que um dia, exausto, resolveu se dar de presente alguns dias de férias. Saiu deixando os recipientes de vidro do laboratório com as culturas da bactéria sem supervisão. Esse desleixo fez com que, ao retornar, encontrasse um dos vidros sem tampa e com a cultura exposta e contaminada com mofo da própria atmosfera. Estava prestes a jogar todo o material fora quando, ao olhar no interior do vidro, percebeu que onde tinha se formado bolor, não havia Staphylococcus em atividade. Concluiu que o mofo oriundo do fungo Penicillium, né, agia secretando uma substância que destruía a bactéria. Então a gente fica imaginando assim, como é que é o processo de descoberta
de coisas como penicilina, né? Você está vendo aí que é muitas vezes um puro acaso, mas que precisa de uma atenção muito intensa, de um foco muito grande para que o cientista, que o pesquisador, para quem está procurando alguma coisa, encontre ali, né, a resposta que está na sua frente. Você só precisa enxergar muitas vezes a solução, porque ela sempre está na sua frente, né? E não foi mais um caso aqui. Então, um descuido, né, um erro dele, que, na verdade, esse erro foi que proporcionou a possibilidade de enxergar a solução, né? Ainda que, por acaso, estava criado o primeiro antibiótico da história da humanidade, né? A penicilina, que é, para tantos cientistas, uma das mais vitais descobertas da história humana. E é verdade. Para eles, a medicina só se tornou ciência verdadeira a partir dos antibióticos, né? Antes deles, era um bom exercício para o diagnóstico das enfermidades infecciosas. Quanto ao tratamento e à cura, só a interpretação religiosa podia compreender ou ajudar. Agora, imagine uma pandemia como a provocada pelo SARS-CoV-2, né? Que é o coronavírus da Covid-19. Imagine se não tivéssemos antibióticos para combater a inflamação dos pulmões, né? E também outras enfermidades, né? Seria um desastre, né? Se com tudo isso, com todo esse aparato, nós já passamos de 130 mil, né, mortos, o mundo já vai chegar a 1 milhão de mortos. Imagine se não tivesse a penicilina, hein? Imagine, porque a penicilina desencadeou outras pesquisas e foram criadas aí uma série de antibióticos para todos os males aí. Muito bem, a penicilina só foi verdadeiramente isolada em 1938 por Ernest B. Chain e Howard V. Florey, também na Inglaterra. Embora logo após a descoberta de Fleming tivesse surgido uma onda de desconfiança sobre a eficácia do bolor, ela não impediu que cientistas médicos continuassem estudando a substância. Com a Segunda Guerra Mundial e a necessidade de ajudar cada vez mais os feridos, Dr. Florey, patologista da Universidade de Oxford, que está empenhada aí a desenvolver a vacina para a Covid-19. Veja a importância de uma universidade, né? Tomou para si a pesquisa da penicilina, retomando o cultivo do bolor de Fleming e dele extraindo um pó marrom. A substância foi testada em 80 tipos de bactérias, provocando sua eficácia contra os micróbios e inatividade com relação aos glóbulos brancos. Em 1940, a penicilina foi utilizada na Inglaterra no primeiro paciente humano, um policial, vítima de grave infecção sanguínea. O mundo passava a conhecer e a desfrutar de uma arma absolutamente vital à vida e à existência a partir de então, né? Agora, imagina aí a importância de um sujeito desse, né? Doutor, quer falar o nome dele de novo aqui, o nome dele completo, Alexander Fleming. Então, pesquise mais aí sobre esse inglês, né, que contribuiu aí, certamente já foi beneficiado pela invenção do antibiótico, né? Então nós temos mais coisa para falar aqui. Nós vamos para a nossa vinheta e já voltamos para continuar nosso programa, tá bom? Não sai daí. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas.
A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, né? Então vamos dar continuidade aqui à nossa pauta. Muito bem, acabamos de falar nós estamos aqui falando sobre o dia 15 de setembro no mundo, né? Então hoje também foi sancionada a Lei 4.771, que instituiu o novo Código Florestal Brasileiro, né, em defesa das nossas florestas. Atualmente nós estamos aí, né, em total descaso em função da defesa da Amazônia, nós estamos aí em incêndios, né, até sofrendo pressão por organizações empresariais internacionais que estão acusando o governo federal de leniência, de responsabilidade com relação a cuidar das nossas florestas, né? E também os índios estão um negocinho totalmente fora do comum. Também, coincidentemente, né, no dia 15/9 foi criada, de 1971, no dia 15/9 de setembro de 1971, foi criada a ONG, a Organização Governamental Greenpeace, que já deve ter ouvido falar, né? Greenpeace é fundada, né? No dia que foi instituído o Código Florestal Brasileiro, que tem a ver também com a defesa. É uma ONG ambiental, né? Muito bem, hoje também seria o aniversário da Agatha Christie, né? Você já deve ter ouvido falar na Agatha Christie, a escritora britânica, nasceu em 1890 e morreu no ano de 1976, né? Então, por que eu estou falando dela? Porque ela é uma escritora, né? E escritores escrevem coisas que também têm efeitos, né? Efeitos bem profundos nas pessoas, assim como a penicilina tem os seus efeitos profundos nas pessoas, né? Os livros também têm efeitos profundos nas pessoas, né? Só que a penicilina, por exemplo, tem efeitos no corpo da pessoa e os livros têm efeito na mente das pessoas, né? É muito bacana. Então, e ela é uma escritora extraordinária, né? Como eu disse, essas pessoas são lembradas pelas obras que elas deixaram, que ajudaram também a melhorar a humanidade, né? Então, nascida Agatha Mary Clarissa Miller, né? Nasceu na Inglaterra no dia 15 de setembro de 1890. Filha de um casal tipicamente vitoriano porque tem a ver com a rainha Vitória ali do reinado inglês, né? Foi criada segundo a melhor tradição europeia. Seus pais tudo fizeram para que ela seguisse uma carreira de cantora lírica ou pianista, mas Agatha preferia passar o tempo escrevendo seus contos, né? Ela foi educada em casa, onde estudou piano e canto, até que se casou em 1914 com o coronel Archibald Christie, cujo sobrenome adotaria até o final da vida. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, ela se alista como voluntária no Exército da Cruz Vermelha. Atuando como enfermeira na Inglaterra, aceita o desafio da irmã. Escreveu uma história policial em que o leitor não pudesse descobrir a identidade do assassino antes do fim da narrativa, né? Daí surgiu o misterioso caso de Styles, que tinha como protagonista um belga chamado Hercule Poirot, inspirado em vários políticos belgas que se refugiaram na Inglaterra naquela época. Tem muitos filmes aí baseados nas obras
alguns até cômicos, né? O detetive Poirot, ele serviu também de muito de enredo para muitos filmes de comédia de investigação, né? Inspirado em vários, assim, Hercule Poirot seria ainda protagonista de uma série de outros livros, se consagrando como um dos maiores detetives já criados, né? Mas só em 1926 ela conseguiu chamar a atenção do público com o assassinato de Roger Ackroyd. Algum tempo depois do lançamento deste livro, Agatha Christie desapareceu misteriosamente. Como em suas histórias, deixou rastros efêmeros, pistas difusas, confundindo toda a polícia inglesa e provocando séria suspeita de estar à procura de promoção de publicidade para a carreira que mal começava, né? Em 1930, já divorciada e romancista de sucesso, casa-se novamente, dessa vez com Max Mallowan, arqueólogo com quem viaja pelo Oriente. E dessas viagens que ela tira inspiração para vários livros de sucesso, como A Morte no Nilo, que virou filme, né? Intriga em Bagdá, e entre outros. Criou também outros personagens como Miss Jane Marple, uma simpática velhinha, profunda conhecedora da natureza humana, moradora da pequena St. Mary Mead. A estreia de Miss Marple aconteceu no livro Assassinato na Casa do Pastor, né? Tudo isso são livros de Agatha Christie. Seus mais de 80 livros venderam mais de 1 trilhão de cópias em todo o mundo, fazendo que Agatha Christie, a maior escritora de romances policiais de todos os tempos, né? Agatha Christie morreu no dia 12 de janeiro de 1976 e seu marido 2 anos depois, né? Olha só, ela vendeu 1 trilhão. O mundo tem hoje, né, mais de 7 bilhões. Né? 7 bilhões. Então, só que ela não foi um livro só, né? Ela escreveu muitos livros, mas, cara, 80 livros, né? Impressionante. Impressionante. Então, se você não conhece a Agatha Christie, se você não conhece os livros da Agatha Christie, tem um monte de livro grátis dela na internet, né? Então, quando acabar o programa, você vai lá na internet e procura pesquisa sobre a Agatha Christie, baixa os livros lá e vai se divertir, né? Muito bacana. Também no dia 15 de novembro marca o nascimento de Antônio Abujanra, ator, apresentador e diretor teatral brasileiro. O Antônio Abujanra, né? Não é Abujanra, é Abujanra. É um cara que influenciou muito aí. Os grandes atores, as grandes atrizes passaram pela mão desse cara, né? Hoje também marca o nascimento, em 1933, de Rubem Alves, psicanalista, educador e teólogo, escritor brasileiro. Morreu em 2014, né? Ele escreveu coisas como: aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas, porque a gente não esquece, né? O que é memória fica eterno. Olha só que bacana. Então, aquilo que o seu coração sente, você jamais esquece. Então, trate de sentir coisas boas para o seu coração, ficar lotado de coisas boas, né? O que você viu agora, é claro, de Rubem Alves, escritor, psicanalista, teólogo e educador brasileiro. Quando o assunto é educação, impossível não se lembrar dele, que foi um dos maiores pensadores brasileiros, né? Rubem deixou para a literatura e para a educação brasileira uma contribuição inestimável, encontrada em mais de uma centena de livros, né?
O escritor tem sua obra dividida entre livros infantis, livros de crônicas, livros sobre educação, né, religião e teologia. Nasceu na pacata cidade de Dores da Boa Esperança, hoje apenas Boa Esperança, em Minas Gerais, no dia 15 de setembro, né, de 1933. Ainda na adolescência, transferiu-se com a sua família para a cidade do Rio de Janeiro e no final do ginásio ingressou no Seminário Presbiteriano do Sul. Formou-se pastor e decidiu então regressar para seu estado natal, onde atuou em comunidades carentes. No convívio com os menos favorecidos, Rubem encontrou subsídios para forjar aquela que ficaria conhecida mais tarde como a Teologia da Libertação, que o padre Leonardo Boff, né, encampou aí, mas que entrou em conflito com a tradição católica, né? Corrente teológica que prioriza a evangelização e a promoção humana integral dos mais pobres sob os princípios do amor e liberdade, desvinculando-se da noção de pecado que permeia o discurso religioso. Por ser considerado um produto do marxismo e perigosamente influenciado pelo comunismo, a teologia da libertação foi duramente criticada pela Igreja, o que provocou o afastamento de Rubem da vida religiosa. Radicado nos Estados Unidos durante o primeiro período da ditadura militar brasileira, Rubem deu continuidade aos estudos e retornou ao Brasil na década de 70 com o título de PhD pela Universidade de Princeton, onde defendeu a tese A Teoria da Libertação, né? Teologia da Libertação. Foi professor na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro e, a partir de 1974, tornou-se professor da Unicamp até sua aposentadoria. Casou-se com Lídia Noper, com quem teve 3 filhos, Sérgio, Marcos e Raquel. A paternidade influenciou em uma bem-sucedida incursão pelo universo da literatura infantil, escrevendo aclamadas histórias para crianças. A formação humanista e contestadora de Rubem Alves, um dos mais respeitados nomes quando o assunto é educação, pois questionou o papel do professor, colocando-o como uma figura primordial para o aprendizado, ao sugerir que o educador buscasse maior proximidade com os alunos, né? Então, essa ideia aí de chegar mais perto, né, de se importar mais com os alunos, é uma ideia de Rubem Alves. Então, você vê, se você é estudante, você certamente foi você é um usuário, né, do pensamento desse grande brasileiro, né? Acreditava que a principal função do professor era de provocar os alunos, fazendo deles construtores do próprio conhecimento. Rubem Alves faleceu no dia 19 de julho de 2014, na cidade de Campinas, aos 80 anos, deixando para seus leitores um riquíssimo legado imortalizado em suas obras, né? Ele disse também algo assim, ó: para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem a entrar pelo mar desconhecido, né? Muito bacana. Livros de Rubem Alves. Ostra feliz não faz pérola. Conversas com quem gosta de ensinar. Variações sobre o prazer. Os 4 pilares: aprender, fazer, conviver e ser. Né? Conversa sobre política. Pedagogia dos caracóis. Perguntaram-me se acredito em Deus. Do universo a jabuticaba. Pimentas. Para provocar um incêndio não é preciso fogo. Esses são os livros de Rubem Alves, alguns deles, né? Que, olha, tem muitos desses livros também em PDF na internet que você pode baixar de graça e ler. Mais um pouquinho do pensamento desse grande brasileiro. A imagem que ilustra esse artigo
aliás, o que eles pensam de Rubem Alves e de seu humanismo na religião da educação, na poesia de Antônio Vidal Nunes, da editora Paulus, que são outros livros, né? Já em homenagem ao Rubem Alves. Então, se você não conhecia Rubem Alves, então, e se você é professor, né, tá aí uma oportunidade para você entender por que você faz certas coisas hoje como professor. E também, para finalizar aqui o nosso programa, temos mais uma escritora brasileira que nasceu hoje. Essa, na mesma década de Rubem Alves, só que foi em 1938, né? Nós estamos falando de Lia Luft, escritora brasileira, né? Romancista, cronista, ensaísta, poeta e tradutora, né? Ela é gaúcha, formou-se em pedagogia em 1960 e em letras em 1962, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Casou-se com o linguista Celso Pedro Luft e dele se separou em 1985. Nesse ano, muda-se para Rio de Janeiro e passa a viver com o psicanalista e poeta Hélio Pellegrino, que morre 3 anos depois. Volta para Porto Alegre e retoma seu casamento com Luft até a morte dele em 1995. É premiada em 1962 no concurso estadual de poesias no Instituto Estadual do Livro, IEL, com os poemas Canções de Limiar, publicados 2 anos mais tarde. Seu primeiro romance, As Perdas, é lançado em 1980. Torna-se conhecida em âmbito nacional com o sucesso do livro de ensaios Perdas e Ganhos, de 2003, o que a leva a tornar-se colunista da revista semanal Veja. Sua obra, em geral, contempla mulheres como personagens principais, aborda temas como problemas familiares, medo, culpa, loucura, morte e transgressões, né? Então está aí mais uma escritora que, se você não conhecia, que também tem aí sua importância na literatura brasileira e que também tem livros. Na própria Veja você encontra lá os artigos da Lia. Depois ela se meteu na política, né? E quando o escritor se mexe em política, não dá certo. O escritor tem que escrever e o político tem que fazer política, cada um no seu ali. Também e tem mais um brasileiro que esse também você nem eu conhecia, né? Que é o Gedeone Malagola, desenhista e editor de histórias em quadrinhos, né? Esse aqui já é um falecimento. Esse cara, ele faleceu no dia 15 de setembro de 2018. Nascido em São Paulo, Gedeone Malagola foi um dos mais importantes e produtivos roteiristas brasileiros, ao lado de Rubens Francisco Luquete, pioneiro do gênero terror como roteirista e desenhista. Fez a primeira história de assombração em 1953. Em meio século de carreira, escreveu mais de 1.500 histórias em quadrinhos. Então, se você gosta de história em quadrinhos, certamente você leu alguma coisa escrita por Gedeone Malagola, né? Então, histórias em quadrinhos, inclusive de personagens como super-herói de TV He-Man. O curioso é que Gedeone era delegado de polícia nos anos 60, fazia histórias em quadrinhos como renda complementar e porque gostava de desenhar. Mesmo assim, adaptou-se rapidamente aos diversos gêneros de quadrinhos infantil, aventura, humor, guerra e principalmente terror. Como desenhista, ilustrou seus próprios textos em diversas revistas revistas próprias, né? Como criador, deu vida a personagens que marcaram o leitor por muito tempo. Então, você teve aqui hoje, né, a companhia de pessoas tão ilustres que certamente até hoje repercutem em nossas vidas, né, de alguma forma. Então, como sempre acontece, quando o tema é bom, quando o tema é leve, como foi o de hoje, falando de coisas que de pessoas realmente importantes para a sociedade, para a civilização, né? Então chegou ao fim mais essa edição desse programa bacana, que tem só o objetivo de trazer informações
para você entender melhor como é que as coisas acontecem, como que as coisas funcionam, e daí tirar informações para que você possa mudar a sua vida sempre para melhor, né? Então, espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi ótimo. Agradeço aí a sua companhia, tanto no rádio como aqui no Facebook, né? Tem bastante pessoas passaram por aqui hoje, e estou, cada dia que eu venho aqui, eu saio daqui muito mais feliz em saber que a gente está falando essas coisas, que tem alguém se interessando por isso, e de qualquer forma, um dia vocês vão se lembrar de algo que foi dito aqui nesse programa, tá bom? Então, muito obrigado, tenha uma boa terça-feira e aproveite aí para preparar-se para o dia de amanhã, para mais um dia novo, que é a quarta-feira, e sempre sabendo que quando você faz ali, organiza seus pensamentos, já começa a visualizar as tarefas do dia seguinte, o seu dia com certeza será muito melhor do que se você não tiver nenhuma estratégia, né, feita anteriormente, né? Planejamento é sempre muito importante, e o dia anterior serve para que a gente pense como vai ser o dia de amanhã. Isso é tão importante que você definir que tipo de emoção você vai sentir amanhã, tá bom? Então, muito boa noite, muito obrigado e até amanhã. Fiquemos com Deus. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunas Mar 87,9 FM.